Estamos começando o capítulo 19 do livro Rumo a uma Vida Significativa. O tema, o assunto do capítulo na página 199 é governo. É pluribus unum, entre muitos do latim. Ou seja, procurai a paz da cidade e orai por ela a Deus, porque na sua paz vós tereis paz. Assim diz o profeta Jeremias. O papel do governo é equilibrar os bens comunitários e individuais. Isto só é possível quando a sociedade é governada por princípios de moralidade e justiça, lei e ordem sob Deus. Acho que vou mandar um exemplar desse livro, pelo menos o xerox do capítulo, para Brasília, imagina, umas 50.000 cópias. Vamos lá. Por favor, por favor. Então, em 1978, o Rebbe fez apelo aos governos do mundo para que proporcionassem uma educação que desse maior importância ao desenvolvimento dos direitos humanos fundamentais e aos compromissos de justiça e moralidade. O Congresso finalmente indicou o aniversário do Rebbe, Dia da Educação nos Estados Unidos, e recebeu cartas de apreço dos presidentes Carter, Reagan, Bush e Clinton. Em 1990, George Bush escreveu ao Rebbe: a tradição moral de nossa nação, na verdade, o desenvolvimento de toda a civilização ocidental, foi profundamente influenciada pelas leis e ensinamentos contidos na Bíblia. Era uma visão bíblica do homem, numa afirmação da dignidade e do valor da pessoa humana feita à imagem do Criador, que inspirou os princípios que fundaram os Estados Unidos. Qual é o papel do governo? Ao longo dos séculos, a raça humana experimentou muitas formas de governo. Em tempos passados, as monarquias imperialistas e o despotismo dominavam o mundo. Deram lugar a extremos políticos e econômicos como fascismo e democracia, marxismo e capitalismo. O século XX foi particularmente turbulento. Depois de 2 guerras mundiais e a ascensão e inesperada queda do comunismo, temos agora a riqueza da visão posterior para avaliar e aprender com estes diferentes sistemas. Em todo caso, a humanidade continua atormentada pelo mesmo conflito básico: direitos individuais versus o bem maior da comunidade. O papel do governo é atingir um equilíbrio entre os dois. Mas nenhum sistema político foi capaz de consumar este equilíbrio. Os seres humanos são naturalmente distintos em suas crenças e ambições. Tais diferenças geram, frequentemente, conflitos entre indivíduos e em toda a sociedade. Suprimir esta diversidade seria violar as liberdades individuais e, por conseguinte, inaceitável. E, no entanto, permitir a todas as pessoas uma liberdade sem controle também é inaceitável, pois o que impediria os interesses de uma pessoa de causarem danos a outra pessoa ou à sociedade. Muitos governos reagiram a este paradoxo optando por um extremo ou por outro. O totalitarismo toma posição em prol de um bem geral à custa do bem individual. Ele sustenta que as necessidades egoístas do indivíduo acabarão por fragmentar uma nação e prejudicar o bem comum. Ironicamente, é sob tais regimes que os indivíduos, quer dizer, os ditadores, assumem poderes sem precedentes. Não precisamos lembrar do incalculável infortúnio que esta forma de governo, na maioria dos casos, causou à espécie humana. Por outro lado, a democracia alimenta exatamente o individualismo, que o totalismo reprime. Ela proclama que todos os homens nasceram iguais e possuem o direito de lutar por suas crenças sem restrições. A democracia afirma que é melhor haver pessoas livres e estimuladas e correr o risco de excessivo interesse pessoal do que destruir seu ímpeto, suprimindo o individualismo em prol do bem comum.
A democracia pareceria ser uma forma de governo bem melhor do que o totalitarismo, mas a democracia contém um defeito um defeito inerente, visto que seu fator essencial de motivação é o interesse pessoal. Com o passar do tempo, os valores essenciais de uma comunidade podem começar a se esfacelar sob o peso acumulado de milhões de desejos e necessidades individuais. Em última análise, estes interesses e conflitantes podem corroer o império solidário de uma sociedade a favor de um progresso significativo. Muitas democracias se confrontaram vigorosamente com este dilema. Talvez nenhuma mais do que os Estados Unidos, a maior democracia na história do mundo. Medite sobre as dezenas de conflitos, as dúzias de cidades americanas, onde a liberdade de expressão dos indivíduos entrou em choque com padrões comunitários de moralidade. Já que as pessoas estão fadadas a ter crenças imensamente diferentes, quem teria de definir os padrões de moralidade e justiça que devem regir a todas as pessoas? A que ponto um governo intervém para impedir que um indivíduo cause dano a si mesmo e aos outros? Como evitamos o abuso de poder por líderes governamentais? Já na prática é uma situação bastante difícil. O único governo que pode equilibrar com êxito as necessidades individuais e sociais é um governo justo, fundado na crença em Deus. O defeito essencial de todos os governos, sejam fascistas ou democráticos, é que eles são baseados nas regras humanas. Qualquer governo fundado apenas no julgamento humano está fadado a ficar sujeito ao preconceito, subjetividade e à arbitrariedade de indivíduos e de grupos. Seja como você fizer esse código, vai ter problemas. Até de aceitação. Mas Deus, que criou todas as pessoas iguais, também lhes deu um sistema absoluto de moral e de justiça. Nossa Sagrada Torá. Uma sociedade que anseia que anseia ser justa, precisa ser baseada em tais valores éticos. O próprio alicerce da civilização reside nos princípios básicos conhecidos como as 7 leis de Noé, transmitidos no Sinai, ou seja, leis que são universais para todos os seres humanos. E estas são quais? Quais são 7 mitzvot que Deus deu à humanidade? Crença em Deus, princípio básico, ponto de partida. Respeito e louvor a Deus. Respeito à vida humana, respeito à família, respeito aos direitos dos outros e à propriedade, criação do sistema judicial e respeito a todas as criaturas. Sem estas leis como um fundamento de governo, uma sociedade ou terá despotismo. Está faltando aqui uma palavra, que não sei o que seria. Sem estas leis como fundamento do governo, uma sociedade ou terá despotismo. Ou já terá anarquia, talvez, sem essas leis. Não sei. Por um lado. Em que as vidas dos indivíduos estão comprometidas e possivelmente maltratadas, ou anarquia. Eu falei que era anarquia, outra palavra, agora apareceu. Ou seja, terão uma sociedade, ou terá despotismo, ou terá anarquia. Estou acompanhando bem, graças a Deus. Em que cada pessoa busca suas próprias necessidades sem respeito pela lei. Portanto, como é possível equilibrar a liberdade individual com o bem da sociedade? Olhando para além do interesse pessoal, reconhecendo que somos todos parte da mesma família e da mesma comunidade, reconhecendo que somos todos limitados pelas mesmas leis sagradas e encarregados da mesma missão na vida, civilizar o mundo de uma forma divina e significativa. Já na prática, tudo aquilo que nós temos em geral do ser humano
É complicado, por quê? Porque não tem esse lado de universalidade. E quando se faz, por exemplo, todo sistema legal é baseado em quê? Por assim dizer, preso o sujeito a uma Constituição. Só que essa mesma Constituição, na realidade, guiada ou redigida por pessoas que são falhas. Por isso que o sistema é falho. Aqui. Portanto, como é possível equilibrar a liberdade individual com o bem da sociedade? Essa dificuldade que tem que encarar o governo. Olhando para além do interesse pessoal e reconhecendo que somos todos parte da mesma família, da mesma comunidade, reconhecendo que todos somos limitados pelas mesmas leis sagradas e encarregados da mesma missão na vida, civilizar o mundo de uma forma divina e significativa. Então, se esse é o princípio que todos vamos perseguir, então, obviamente, não teremos problema e poderemos concluir e atingir os nossos objetivos. O que vem em primeiro lugar? O indivíduo ou a sociedade? Acho que não tem que colocar dessa maneira, mas vamos ver. Vemos cada vez mais exemplos de conflito entre a liberdade individual e as necessidades da sociedade. A questão de se uma pessoa deve ajudar outra a tirar sua própria vida, por exemplo, ou se o governo deve alertar uma comunidade quanto ao paradeiro de um detento liberto, porque pode ser um perigo para a sociedade, enfim, vinganças. Tais temas são complicados e precisam ser decididos caso a caso. Sob qualquer circunstância, precisamos respeitar os direitos dos indivíduos, pois a santidade de uma comunidade se baseia na santidade de cada indivíduo individual. Por conseguinte, limitar os direitos de uma pessoa é uma agressão a toda a comunidade. Por outro lado, existem ocasiões em que o interesse pessoal, ainda que possa acabar dentro dos limites da lei, ameaça uma comunidade inteira. A solução de tais conflitos depende de uma visão objetiva baseada em princípios morais divinos. A chave reside no reconhecimento de que a individualidade não é uma inimiga da comunidade e de que a comunidade não é inimiga da individualidade. Então, considere o corpo humano um mundo em miniatura. Simplesmente, cada órgão, ainda que participe de um certo número de tarefas compartilhadas, também tem suas funções individuais específicas. O que aconteceria se um determinado órgão abandonasse abruptamente suas funções individuais e se dedicasse apenas ao bem comum do corpo? Ao longo prazo, isto seria desastroso, tanto para o órgão como para o organismo, pois o corpo só está apto a funcionar por intermédio da integração de seus elementos independentes que realizam tarefas individuais em sincronismo, em coordenação. O mesmo pode ser dito para um indivíduo dentro de uma sociedade. Um grupo minoritário dentro de uma nação, ou de uma nação dentro da comunidade de nações. A liberdade de expressão, por exemplo, é vital para uma sociedade saudável e vigorosa, estimulando as pessoas a investir e a contribuir de uma maneira que acabará por beneficiar a comunidade inteira, porque se cada um pode se manifestar, não somos obrigados a acatar, mas, com certeza, o fato de podermos ouvir pluralismo de ideias, isso pode, com certeza, acrescentar. Só que o ser humano, lamentavelmente, muitas vezes confunde o direito de falar com a obrigação de acatar. Mas o fato que você me dá a tua opinião não significa que sou obrigado a, eventualmente, me identificar com ela e concordar. Uma nação civilizada precisa basear-se em um alicerce de moralidade e ética que é intemporal e incondicional. Ao mesmo tempo,
A sobrevivência de uma nação depende de seu constante progresso e crescimento. Assim como um indivíduo precisa equilibrar suas necessidades como o bem da comunidade, qualquer nação precisa equilibrar suas necessidades com a comunidade de nações, já que todas as nações fazem parte da mesma aldeia global. Elas são todas responsáveis umas pelas outras, e o descuido de uma nação acaba por afetar todas as outras. Cada nação precisa de ajuda e cada nação precisa estar pronta a ajudar. É irresponsável olhar para o outro lado quando uma nação está necessitada. Quais as medidas que o governo deve tomar para assegurar o bem-estar de seus cidadãos? Por conseguinte, a chave para equilibrar as necessidades individuais e as necessidades coletivas é a educação. Para que um governo se dedique de verdade ao bem-estar de seus cidadãos, seu bem-estar físico, emocional e, sobretudo, espiritual, precisa fazer da educação seu objetivo essencial, sem o qual todas as outras questões são discutíveis. Um governo e seus líderes precisam não apenas ensinar os cidadãos como buscar soluções racionais para problemas complexos, mas ensiná-los como viver. Precisa instruí-los de que a conduta humana deve seguir leis divinas, que todos nós recebemos de Deus. Esta é a única garantia de que os direitos individuais serão preservados sem comprometer o bem comum. Os Estados Unidos são um epítome destes princípios. Afinal de contas, este é um país cujos fundadores declararam uma nação sob Deus. Sessões do Congresso são abertas com a invocação religiosa. A Bíblia é utilizada no juramento de autoridades eleitas e capelães são designados para as Forças Armadas. Até mesmo a moeda do país, o próprio ícone do materialismo, declara: em Deus nós confiamos. A maioria dos primeiros colonizadores deste país eram refugiados religiosos que acreditavam firmemente em Deus e na Bíblia e estavam determinados a proteger seu direito de fazer. Esta não era uma crença abstrata em um ser supremo que habitava algum lugar do paraíso. Era uma crença que permeava todos os aspectos de sua vida, especialmente a educação de suas crianças. Elas compreendiam e respeitavam e apreciavam essa recém-descoberta liberdade religiosa. Estas crenças essenciais são o segredo da durabilidade da nação. Construindo-se sobre um alicerce firme e permanente, os Estados Unidos se tornaram a mais poderosa das nações, em uma posição única para influenciar efetivamente cada habitante da face da Terra. E, entretanto, atualmente, como testemunhas de um fenômeno triste, o espírito da Constituição vem sendo mal interpretado, com alguns grupos interpretando liberdade religiosa como se significasse liberdade em relação à religião. Até mesmo o não confessional, momento de silêncio nas escolas, foi utilizado. Quando os fundadores incluíram liberdade de religião na Carta de Direitos, estavam assegurando liberdade para que cada pessoa pudesse cultuar a Deus de acordo com sua consciência. Não pode haver dúvida alguma de que a Constituição teve como finalidade preservar a liberdade religiosa, não afastar a nação de Deus. Ou seja, não é tirar Deus da nação. Em muitos lugares, os parlamentos querem tirar o estudo da Bíblia e, como chama, tirar Deus da cena. O princípio da separação da igreja e do Estado não deve ser compreendido erroneamente como uma negação de Deus e da religião. Esta separação é necessária para que o governo não possa impor a religião de alguém a todos os cidadãos. Mas tal precaução não deve ser posta em prática à custa da crença em Deus, a qual é compartilhada por todas as confissões. Os Estados Unidos enfrentam atualmente incontáveis desordens sociais, muitas das quais se originam de ausência de fé e de responsabilidade em relação a Deus, e correspondente declínio com respeito às leis divinas de moralidade. A Constituição não deveria ser interpretada de uma forma que abordasse esta crise nacional em lugar de evitá-la?
A única maneira de assegurar que as pessoas obedeçam a uma norma moral é inculcar nelas consciência permanente de valores. Punir uma pessoa depois de ela ter cometido um crime, por exemplo, é atacar não a causa do problema, mas seu sintoma, que é a crítica fundamental ao sistema que temos hoje em dia, sistema penal, que pune, e não correcional, que corrige. Evidentemente, uma criança que foi educada sem temor ao respeito a Deus em seu coração, não terá temor ou respeito algum por qualquer autoridade, seu país, seus professores, oficiais de justiça, sequer seus pais. Por quê? Por que eles são melhores do que eu? Porque nasceram antes, têm mais experiência, me criaram. Me criaram grande coisa aí. Ela precisa aprender a aceitar o conceito de um código moral divino, a que todos nós devemos obedecer. Ela precisa se dar conta de que as leis do homem têm como raízes uma coisa muito mais eterna, os 10 mandamentos. Precisamos utilizar cada oportunidade para cultivar esta percepção. O momento de silêncio no começo de cada dia da escola é um bom exemplo. De modo algum é uma violação da separação entre igreja e Estado, pois a criança pode utilizar o momento de maneira que desejar. Mas, ao estimular esse momento, estamos dizendo à criança que a crença em um ser superior é fundamental para toda a educação, que o conhecimento por si não vale nada sem sabermos como utilizá-lo para o bem da sociedade como um todo. Ou seja, Deus nos deu o poder da engenharia atômica. Podemos, Deus nos livre, utilizá-lo para desenvolver uma bomba ou para a medicina nuclear. Afinal de contas, há um outro lema na moeda americana. Além de em Deus nós confiamos, é pluribus unum, ou entre muitos, um. Ou seja, nunca deveríamos permitir que nosso governo esqueça que cada comunidade é formada inerentemente por muitos indivíduos e que cada indivíduo deve ser encorajado a participar e a contribuir com suas forças individuais com vistas ao bem maior da comunidade unida. Para onde se direciona nosso governo? Estamos agora num momento decisivo da história em que os direitos individuais são amplamente reconhecidos através do planeta. O mesmo planeta que até apenas alguns séculos atrás era dominado exclusivamente por tiranos e reis. Tal liberdade individual apresenta seu próprio dilema. Sem uma orientação adequada, nós nos tornamos escravos de nossos próprios desejos egoístas, os quais podem conduzir à discórdia e, por fim, à anarquia. Portanto, o desafio é aproveitar esta liberdade, canalizada para propósitos bons e justos. Os Estados Unidos desempenham um papel fundamental neste esforço. Mais do que nunca antes, a civilização encara este país como uma verdadeira superpotência, cuja força se origina de um compromisso com um código moral que estimula todos a se tornarem um, que trata com carinho e apoio aos pobres e os fracos, tanto quanto os ricos e pobres. Aqui está falando, esse livro já foi editado originariamente há muito tempo, porque talvez hoje em dia já não, Estados Unidos não é toda essa potência, nem toda essa referência que se refere aqui. Vamos ver se diz aqui, primeira edição. Bom. Os Estados Unidos e todas as nações precisam reconhecer o momento sem precedentes no qual estamos vivendo. Graças à tecnologia, o mundo está mais unido do que nunca. Prova estará que nós estamos hoje em dia com esse distanciamento social, cada um em outro canto, através do Zoom, estudando, fora o fato que está sendo gravado e depois colocado diretamente na internet, na playlist.
E, todavia, porque esta nação e muitas outras se desviaram das leis divinas que nos conduziram até este ponto, estamos vivenciando um conflito terrível. Os líderes mundiais precisam encorajar seus constituintes a viver segundo as leis divinas de Deus, as quais os capacitarão a utilizar sua liberdade pessoal para introduzir uma verdadeira harmonia entre os homens, entre as comunidades, entre as nações. Líderes de todas as comunidades, cidades, estados e países precisam sair em campo com uma convocação a todos os seus cidadãos para que sigam o Código Moral Universal das 7 Leis de Noé. Eles precisam nos ensinar a compartilhar nossa riqueza, nosso tempo e nosso espírito, demonstrando um comportamento virtuoso e responsável, mostrando que eles são altruístas e autênticos e, acima de tudo, aceitando a autoridade superior de Deus em nossas vidas. Nossos líderes podem dar um exemplo que irá ajudar a promover amor e zelo entre todos os cidadãos. A época chegou realmente em que as nações forjarão das suas espadas relhas de arados e das suas lanças foices. O governo de cada nação deve agora preparar-se para fazer todo o possível para finalmente trazer a paz no mundo inteiro. Em 1975, no 25º aniversário da morte do sogro, o Rebbe relembrou o quanto ele fora grato ao governo norte-americano que, em 2 ocasiões, ajudara a salvar-lhe a vida. Em 1927, quando o desumano regime russo, resolvido a pôr fim às suas atividades religiosas, condenaram-no à morte, e em 1940, ao ser salvo do Holocausto. Estamos seguros de que a tradição americana de interesse ativo pela liberdade religiosa e pelos oprimidos por problemas étnicos ou por outros países prosseguirá com fervor. Diz o Rebbe, com certeza, os americanos eleitos para cargos públicos hão de considerar seu privilégio e dever demonstrar o que a América e os americanos representam. Certamente tal ação não é sempre universalmente popular, mas todos os feitos de virtudes e dever não exigem grande coragem. Acho que, na verdade, se a gente tira o conceito de Estados Unidos como está no livro e nos referimos à sociedade como um todo, os Estados Unidos pode ser o exemplo, realmente, hoje em dia é um país onde a liberdade religiosa era mais presente, podemos dizer, do que está sendo hoje em dia. Não vamos esquecer que nós estamos falando hoje 2021. Então, já passou bastante tempo disto. Alguma pergunta, algum comentário?